Sou Ariane Dias e eu irei discutir um ponto que eu achei muito interessante no texto. A minha questão principal e o aspecto que eu escolhi são as relações de poder, expressas nas práticas pedagógicas e avaliativas. Fiz essa escolha pelo fato de acreditar que essas relações que se estabelecem e configuram-se como poder precisam ser discutidas e precisam ser refletidas, para que as avaliações e as práticas pedagógicas aconteçam de uma forma mais justa, pois a avaliação tem o poder de impor sobre o ensino e como ele irá se dar ou como ele irá acontecer. A avaliação também tem o poder sobre as relações. Então, ela consegue resignar como um professor irá se relacionar com a sua turma e com os seus alunos. Essa avaliação ainda está submetida a um professor, a uma pessoa, e essa pessoa possui poder, porque é a partir das escolhas dela que a avaliação será escolhida, ou seja, o método que irá ser usado. Então, já parte daí um relacionamento de poder entre avaliação, professor e aluno. A microfísica do poder, vemos que ele escreve um pouco sobre o poder. Ele fala que ele não é uma ideologia, mas ele se faz através de relações. E o que nós estamos discutindo aqui, qual que é o ponto principal que estamos discutindo? Sobre as relações das práticas pedagógicas e avaliativas. Então, o poder, ele se faz nas relações. Então, o professor e a avaliação também se faz em relações. Talvez ele poderia sim ser constituído sem o poder, mas a avaliação, a construção dela, já vem por meio que estruturado, junto a essas questões de poder. Não é mesmo, então, ele vem falar que o objetivo do poder é a dominação. E por muito tempo vimos que a avaliação também tinha esse objetivo. Ela não tinha o objetivo de desenvolver ações pedagógicas para o desenvolvimento dos alunos, mas pelo contrário, ela tinha o objetivo de colocar o professor como um detentor de conhecimento e o aluno como meio que uma pessoa inferior, que tem que demonstrar, tem que reproduzir um documento, que o professor possa avaliar, que ele possa classificar, porque o professor é quem possui o conhecimento, o saber, e no texto é falado também isso, que o poder se faz no saber. Não tem como o poder não se fazer em saberes. Então, o professor ali, por seus saberes, se colocava numa posição de poder maior que seus alunos. E poder também se constituir através de técnicas como nós não podemos se relacionar isso à avaliação e práticas pedagógicas. Então, nós vemos que a avaliação se faz por técnicas que levam ao poder. Porque se eu construo uma avaliação ou construo práticas pedagógicas com técnicas com relações ali e depois demonstram que eu estou querendo dominar sobre os indivíduos, outros indivíduos, então eu quero dizer que eu estou construindo relações de poder, porque eu quero um dominado para mim, dominar. Então o poder se baseia em discursos. Esses discursos têm funções. Então, eu só tenho poder se eu uso discursos para legitimar o meu poder. E esses poderes têm que realmente esses poderes têm o que de realmente legitimar? O que foi falado e o que ele vem legitimar? Ele vem legitimar os direitos da soberania e também a obrigação da obediência. Então é um discurso que meio que coloca cada um no seu lugar, legitimando esses lugares. E as práticas pedagógicas, as avaliações, elas têm um poder, elas têm um discurso de colocar alguém como detentor, como dominador, com o direito de soberania.
e também vem legitimando a obrigação de outros para a obediência. Por exemplo, o professor, ele tem esse discurso de legitimação e de poder. Ele é colocado ali na sua prática pedagógica como alguém que tem a soberania sobre aquelas relações. Então ele tem soberania sobre as relações com seus alunos, com seus métodos, com o seu modo de ensino, a sua prática pedagógica, e os alunos apenas têm como dever ou como direito o de ser subordinado e de ser colocado naquela posição. Em que posição é essa? De obedecer, de obediência e não ter voz de escolha. Por exemplo, na avaliação, os alunos, na maioria das vezes, não têm voz de escolha. Quem escolhe o método de avaliação é o professor, porque ele é o soberano sobre os indivíduos que não têm o poder de fazer essas escolhas. Eles apenas têm o poder de obedecer. As avaliações revelam os abusos de poder e traz que o poder não existe rigorosamente. O poder não existe. Por que o poder não existe? Porque existem práticas, relações de poder, ou seja, ele tem que ter indivíduos, relações práticas, técnicas para fazer. Então o poder, ele existe nas relações que existem no âmbito da avaliação e no âmbito das práticas pedagógicas. Então ele se efetua, ele tem que ser exercido na avaliação, exercido o poder. Na avaliação é exercido o poder. Então, um ponto interessante que fala sobre as questões que existem código ético na profissão de professor, o código ético ajudaria a estabelecer regras morais e educacionais de como o professor deveria se portar perante as relações que ele tem ali com seus alunos, que acontecem ali em sala de aula. Mas não existe. Então, as relações estabelecidas dentro da sala de aula são escolhidas e decididas pelo professor. Ou prática de poder, porque ele está sendo soberano sobre aqueles outros, que são os alunos. Então, eles ficam à mercê dessas relações estabelecidas pelos outros. Eles acabam sendo subordinados. Mas porque essas relações revelam o poder também? Porque são decisões unilaterais. Não é uma decisão de todos. É uma decisão que vem de só um sujeito. Uma decisão que vem de um para todos e não de todos para todos. Aquela relação que o professor quer exercer, naquelas relações que ele quer constituir na sua avaliação, naquela relação que ele quer constituir nas suas práticas pedagógicas. Não importa de aquelas práticas irem fazer com que os alunos sejam prejudicados, porque ele é um redutor de poder. Então, ele pode escolher. A avaliação ela está a serviço do poder. Mas como assim ela está a serviço? A partir do momento em que a avaliação vem se classificar, dominar, colocar notas em seus alunos, então nós vemos que a avaliação, a partir do momento em que ela vem dizer quem está acima e quem está abaixo, em um quadro comparativo de notas, um quadro de quem é bom, de quem é ruim, quem é o melhor aluno, quem não é classificado, quem não é soberano e quem é subordinado. Barrault disse que em certo modo, dar notas está totalmente ligado ao poder. Porque quando eu dou nota, eu estou dizendo que eu sou soberano a ponto de dizer o quanto você tirou e o quanto você não tirou.
Então, as notas que são consequências da avaliação muitas vezes estão interligadas ao poder, porque na verdade elas se estabelecem como poder. E como o professor preserva esse poder? Não compartilhando a sua excelência com os alunos. Então, eu sei que você não sabe, então eu estou acima de você e eu exerço o poder sobre você nas minhas práticas. Os professores não tiveram uma base de reflexão crítica, eles acabam só deixando o poder em suas mãos. Esquece que os alunos também podem ter o poder de decisão dentro de uma prática pedagógica ou avaliativa, quando ele só restringe as suas mãos ao seu fazer, as suas escolhas avaliativas, pedagógicas. Ele está defendendo o poder somente a ele. Ele está detendo o poder somente a ele.